Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje para a gente investigar um pouquinho aí sobre como a gente faz para determinar o domínio e a imagem de algumas funções, agora com um exemplo prático, tá? Então a gente tem aí um exemplo que eu separei, determine o domínio e a imagem da função abaixo, né? Que função é essa? Função f de x igual a raiz de x mais 2. Vamos começar então pelo domínio? Vamos nessa então. Vamos analisar aí, pensando nos conjuntos numéricos que existem, quais elementos de quais conjuntos podem aparecer no lugar do x. Lembrando que domínio são todos os elementos possíveis de serem substituídos no lugar da variável independente, que é o nosso x. Vamos lá então. Qual que é o primeiro conjunto numérico que a gente tem? Bom, conjunto dos naturais, né? Posso colocar qualquer elemento dos naturais aqui, Matheus? Vamos ver se a gente pode. Cara, pensa assim, ó. Posso colocar o número 2? Bom, vamos ver, né? Raiz de 2 mais 2 é igual a raiz de número 4, que é igual a 2. Pô, posso, né? Deu um resultado, não teve problema nenhum. Posso colocar, sei lá, vamos pensar aí no número... para ficar tranquilo pra gente, o número 14. 14 mais 2 igual a raiz de 16. 4 vezes 4 é 16, né? Posso colocar qualquer outro número, por exemplo, 3. Raiz de 3 mais 2 é igual a raiz de 5. E nós temos um valor não exato para raiz de 5, porém que existe. Posso. Então, dos naturais, galera, qualquer número vai, tá? Ou seja, qualquer número positivo aí a gente consegue utilizar como sendo do domínio dessa função, tá? Vamos pensar no próximo conjunto, conjunto dos inteiros, que compreende também os negativos. E aí eu já vou puxar direto pro que vai dar uma probleminha aí. F de menos 2. Vamos ver se vai dar um problema. Menos 2 mais 2 igual a raiz de 0. Temos raiz de 0? Temos, 0. Vamos para um mais negativo ainda, menos 3. F de menos 3. Raiz de menos 3 mais 2 igual, galera, a raiz de menos 1. Galera, temos no conjunto dos números reais raízes negativas? Não temos. Então, todo e qualquer número mais negativo, abre aspas, né, mais negativo, que o menos 2, ele não vai fazer parte do domínio dessa função, porque nós não podemos calcular a raiz quadrada de números negativos no conjunto dos reais. Lá na frente tem uma forma de fazer isso, mas pensando nos reais, não podemos. Então, dito isso, a gente já pode escrever que o domínio de f é igual, abre chaves, x pertencente aos reais, tal que o x, galera, ele tem que ser maior ou igual que o menos 2. A gente viu que o menos 2 aqui deu certo, né? Deu 0, bonitinho, não tem problema. Se for maior que menos 2, por exemplo, menos 1, até colocando aqui, ó, aqui embaixo. Raiz de menos 1 mais 2, isso aqui igual a raiz de 1, que é igual a 1. Dá certo. Então o x, ele tem que ser maior ou igual a menos 2. E a gente escreve aqui, ó, tal que x maior ou igual a menos 2. Esse é o domínio dessa função. E para a imagem, como que a gente faz? A gente pode pensar no gráfico, galera, não tem problema. Agora que a gente tem os elementos do domínio, a gente já tem até qual o valor que a gente pode substituir na função para ela começar a me devolver valores, né? Então a gente consegue fazer isso começando pelo próprio menos 2, né? Então, deixa eu só recortar isso aqui, essa análise que a gente fez, para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Vou colocar também o domínio que a gente encontrou aqui em cima. E vamos pensar aí, então, na ideia de um plano cartesiano, né? Que a gente aprendeu aí algumas videoaulas atrás, que ele pode ser uma estratégia legal de encontrar o domínio e também a imagem de uma função. Vamos lá, quando eu substituo o x igual a menos 2, e aqui eu venho, ó, menos 2, a função me devolve o quê? A gente viu que raiz de menos 2 mais 2 igual a raiz de 0, que é igual a 0. Opa, me devolve o 0.
primeiro ponto. Então, ó, x menos 2, y igual a 0. Então, ó, o 0 para y vai ficar logo aqui bonitinho. Se eu colocar agora o menos 1, deixa eu vir aqui, raiz de menos 1 mais 2, isso aqui igual a raiz de 1, que é igual a 1. Então, se eu coloco o menos 1, a função me devolve 1. 1 menos 1, como pares ordenados também, tá? Se eu colocar o 2, a função vai me devolver o quê? Ou melhor, né? Menos 2, menos 1 e 0. Se eu colocar o 0, a função vai me devolver o quê? Ah, Matheus, vai devolver o 2, né? Que a gente tem aqui o 2. Galera, se eu continuar fazendo isso, tá? Eu vou acabar encontrando esse gráfico aqui, ó. Deixa eu até colocar para vocês aqui. Eu vou encontrar um gráfico parecido com isso daqui, ó. Tá? Vou encontrar um gráfico bem parecido com isso daqui. Ou seja, eu saio do menos 2 como sendo o meu ponto inicial, tá? Inclusive, deixa eu até corrigir isso aqui, ó. Eu saio do menos 2 e vou caminhar aí para mais infinito, tá? Para mais infinito. Então, se eu sei que se eu for colocando números positivos aqui, a função vai continuar me devolvendo números positivos aqui, eu posso fazer isso infinitamente. E eu vou ter infinitos valores positivos de y, sejam decimais ou inteiros, não importa, tá? E aí eu consigo dizer então que, dito isso, o meu conjunto imagem da função f é justamente todos os números reais não negativos, ou seja, que vão de 0 até mais infinito. Qual que é o primeiro valor que a função me devolveu, galera? Eu coloquei o menos 2 lá, ela devolveu 0, Matheus. Então, esse é o primeiro elemento do seu conjunto imagem. Até porque se a gente colocar qualquer elemento mais negativo que o nosso menos 2, por exemplo, menos 3, já fere o nosso domínio. Nós não podemos ferir o nosso domínio. Então, pronto. A imagem abre colchetes, porque colchete é um intervalo fechado, então ele vai compreender, ele vai abranger o número que a gente coloca aqui, depois dele, 0, e vai até onde? Cara, vai até mais infinito, porque eu posso colocar números positivos infinitamente e a função vai continuar me devolvendo valores positivos, sejam eles quais forem. Aí a questão é, agora aqui do lado desse símbolo de mais infinito, intervalo aberto ou intervalo fechado? Galera, intervalo aberto. Sabe por que intervalo aberto? Intervalo aberto, galera, porque a gente tem um infinito aqui, né? E a gente não consegue dizer exatamente que valor é esse infinito. Então, mesmo que a gente tentasse fechar o infinito num lugar só, a gente não conseguiria num intervalo fechado, porque o infinito é muito mais do que qualquer intervalo fechado. Por isso a gente coloca como sendo representado por um intervalo aberto e por isso o nosso parênteses aqui, beleza? Então, para o caso da função f de x igual a x mais 2, domínio x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a menos 2, para não ter nenhum problema com a nossa raiz aqui no conjunto dos reais. E imagem, partindo da análise gráfica, de 0, intervalo fechado, até mais infinito, intervalo aberto. Beleza? Deixa suas dúvidas, seus comentários aqui embaixo, que a nossa equipe vai se esforçar ao máximo aí para poder estar respondendo para você. Muito obrigado e a gente se vê aí no próximo tema, na próxima videoaula de funções. Não perde não. Valeu!